Panorama 95 apresenta Por Dentro dos Seus Direitos. Doutor Márcio Leonardo, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. Pergunta que ficou da semana passada, eu prometi a nossa ouvinte querida lá de São João de Sabugi que iria abrir o quadro hoje com a pergunta dela, né? Ela conta o seguinte: doutor Márcio, fiz um plano dentário aqui em Caicó, contrato de 1 ano, só que esse contrato terminou e não terminaram o tratamento. Isso já faz 1 ano, o que devo fazer? Quais os meus direitos? Ou não tenho, por já fazer 1 ano que isso aconteceu? Por favor, preciso de uma resposta. E aí? Marcos, é uma questão complexa. A primeira coisa que nós teríamos que saber é se esse tratamento normalmente duraria mais do que esse ano, que foi o prazo de duração do contrato. Se você tem um tratamento ortodôntico, por exemplo, ou estético, que alguns tratamentos ortodônticos chegam a demorar 3 anos, 4 anos, depende da gravidade da situação. Então, não haveria embasamento jurídico para obrigar o plano a concluir o tratamento, sendo que você ficou só 1 ano como pagante, como contratante daquele plano, certo? Se por alguma responsabilidade do plano esse tratamento demorou, se retardou muito mais do que deveria, ou seja, se havia plenas condições dele ser concluído naquele período de 1 ano, então esse plano ele tem responsabilidade com o consumidor, certo? Então seria uma questão, caberia até uma análise técnica. Então, Marcos, no caso desse que cabe a análise contratual, a análise técnica, a minha orientação para o consumidor, que não é dentista, que não é técnico, que não é jurídica, primeiro é a conversa, é o relacionamento que ele tem que manter com esse plano de saúde, para saber realmente qual seria o prazo normal de duração daquele tratamento, por que demorou tanto, por que passou mais de 1 ano, o que é que eles podem fazer para resolver o problema, se existiria alguma pendência financeira ou se haveria apenas a responsabilidade do plano de saúde, certo? É uma questão complexa. Então, eu vejo aí que faltou ao ouvinte, no mínimo, o direito à informação. Porque quando esse consumidor contratou esse plano e iniciou esse tratamento, ele deveria ter naquele momento todas as informações precisas e pormenorizadas sobre como se daria esse trato, certo? Ou seja, é incorreto que hoje a consumidora esteja aí cheia de dúvidas, certo? Isso a lei não permite. Isso que é um problema muito grave em qualquer relação de consumo. Principalmente nesses tratos sucessivos, como é o plano de saúde, muitas vezes o consumidor vai saber que não tem direito a alguma coisa só na hora que precisa, né? Só quando aparece alguma urgência, não, isso aqui você não tem direito. Isso é errado, isso aí não pode acontecer. Então já nasce aí um problema nesse momento em que a consumidora afirma que tem desconhecimento, não sabe o que está acontecendo, não sabe como faz para continuar. Então, antes de tudo, procure o plano, converse, deve ter um representante, deve ter alguém que pode responder. Se esse contato for difícil pessoalmente, tente o contato virtual, procure o site, deve ter um Fale Conosco, manda essa sua dúvida, se identifique, mostre o número do contrato que você tinha, certo? Porque quando você faz, Marcos, essa reclamação por escrito, obrigatoriamente a resposta tem que ser por escrito. Por disposição legal, a resposta ela tem que seguir o mesmo parâmetro e trâmite da reclamação, da solicitação. Então, se você faz uma solicitação verbal, telefônica ou pessoal, a resposta pode ser verbal, você não vai guardar nenhuma prova desse contato que você teve com a empresa. Então você redige a sua solicitação, mantém contato com essa empresa e espera a resposta. Se a resposta não lhe agradar, se o problema não for resolvido, aí você pode procurar o PROCON, pode procurar até a via judicial. Mas nesse caso, eu não aconselharia partir para a via judicial. Seria muito bom no segundo momento procurar o PROCON, levar o contrato, que eu espero que tenha contrato, né? Infelizmente muitos casos não tem. Mas a gente espera que exista um contrato para a gente poder analisar o contrato, saber que informação essa consumidora teve no ato da contratação e na fase pré-contratual também, certo? E, em último caso, saber por que o tratamento duraria mais do que 1 ano. Se era para ser assim mesmo, ou se o que deveria ter sido feito, por exemplo, de 15 em 15 dias, foi feito de 2 em 2 meses ou mais do que isso, certo? Então, uma série de situações. Já identifico essa falha de informação, certo? Então, sanar essa questão informativa, essa falha da informação, aí devemos seguir se houver algum direito pendente, certo? A questão é essa. Eu não tenho aqui como dizer que o plano está errado na questão da prestação do serviço, desse serviço odontológico, não tenho como dizer que a consumidora está errada. Há uma falha já, mas ela não é cabal para o resultado da situação. Então, tente o contato com a empresa, converse,
principalmente se for possível esse contato por escrito, por e-mail, pelo Fale Conosco da empresa, e se a resposta não for suficiente para sanar o problema, não resolver, não tirar as dúvidas da ouvinte, então vai procurar o PROCON. Tem mais perguntas chegando, vamos ouvir. Bom dia. Bom dia, Marcos. Marcos, pergunta ao doutor Márcio. Seguinte, eu assinei duas contas, claro, no valor de R$50. E no momento que eu fui assinar, a menina disse que se depois da primeira conta, se eu ligasse e quisesse fazer um plano de fidelidade, essa conta baixaria para R$35. Aí eu disse, beleza, eu vou analisar. E aí, depois de um mês, quer dizer, não chegou nem um mês, quando a fatura fechou com uns 20 dias, esse plano foi fidelizado sem eu pedir, das duas linhas. Já liguei, já pedi gravação, pedi tudo, eles disseram que mandaram e não mandaram. Eu pedi para cancelar, ele disse que não pode cancelar porque agora tem uma multa. E aí, como é que eu posso resolver isso? Para vender é uma beleza, né, doutor Márcio? Marcos, essa multa ela não existe, né? Não existe fundamento jurídico, fundamento fático para a existência dessa multa. O consumidor recebeu uma oferta que depois se comprovou, se transformou numa oferta enganosa, uma oferta abusiva, e essa atuação ainda da empresa, ainda que ela viesse a reduzir o preço, totalmente ilegal, né? E nós temos muita complicação, muito problema com essas cláusulas de fidelização. Elas não são ilegais, assim, totalmente ilegais. A lei não diz que é proibido essa cláusula de fidelização. No entanto, Marcos, os órgãos de proteção e defesa do consumidor, eles exigem uma série de regras para que a cláusula de fidelidade, essa multa, possa ser cobrada. A primeira coisa é que o consumidor tem que ter conhecimento da sua existência e ele tem que aderir, certo? Ou seja, sem conhecimento ou sem a sua adesão, não existe cláusula de fidelização. Isso é totalmente proibido. Então, tem que ser oferecido ao consumidor. E essa oferta, Marcos, vai ter que vir acompanhada de uma contraproposta. Se o plano ele custa realmente R$50 e você é obrigado a assinar uma cláusula de fidelização sem ver nem para quê, isso torna ilegal, torna insubsistência essa exigência da empresa, certo? Nesse caso, a empresa ofereceu a fidelização mediante a redução da prestação, da parcela, seria legal, estaria dentro do que a legislação permite. Porque você tem que ter essa contraprestação. Tem que ter um motivo, uma motivação para você ser obrigado a ficar contratado durante certo período, 1 ano, 2 anos ou mais do que isso. O outro motivo, mas que não é esse o caso, é que o pedido de cancelamento prematuro, quando você aceita, quando a empresa lhe oferece a cláusula de fidelização, lhe apresenta qual seria a contrapartida da empresa, e você realmente adere, e mesmo assim você depois de 2 meses, 3 meses, viu que o serviço não está contente, não está funcionando como foi prometido, há vício na prestação do serviço, então essa cláusula também não poderá ser cobrada. Ou seja, ela tem que ser oferecida ao consumidor, ele tem que saber que existe essa cláusula de fidelização, ele tem que desejar aderir a essa cláusula de fidelização, tem que haver essa contrapartida da empresa, certo? Que teria que ser financeira ou de outra espécie, mas tem que ter um benefício aí para o consumidor em troca dessa obrigatoriedade de permanecer contratado. E o último ponto é que o pedido de cancelamento prematuro nunca vai poder se fundar em má prestação do serviço, em vista do serviço, certo? Mas nesse caso que já existe uma ilegalidade latente, onde o consumidor não solicitou a fidelização, ele vai tentar o contato por escrito com a empresa, vai falar pelo Fale Conosco, falar por e-mail, ele vai tentar também o contato. Se não conseguir a resposta positiva, ele pode tentar, Marcos, sem sair da casa dele, o contato através do www.consumidor.gov.br. É um PROCON virtual. Eu até já disse aqui em outras ocasiões, hoje ainda não é obrigatório, mas vai chegar o tempo em que, para o consumidor poder procurar os PROCONs ou outros órgãos de proteção e defesa do consumidor, cadastrados junto ao governo federal, você vai ter que ter antes, tem que provar que antes tentou resolver de outras maneiras, como, por exemplo, pelo consumidor.gov. Mas é um meio de reclamação que realmente está surtindo muito efeito. Existe também o Reclame Aqui, o www.reclameaqui.com.br. Então o consumidor ele pode ter esses meios de reclamação. O consumidor.gov ele é muito bom, vem dando muito resultado positivo. Então faça a denúncia, faça a reclamação, porque nesse caso não existe conversa.
o contrato, se você quiser o cancelamento, ele tem que ser cancelado. Não exige essa multa de fidelização que está sendo cobrada desse ouvinte, ela é totalmente abusiva, não tem cabimento de forma nenhuma, certo? Então tente esse contato. Você já recebeu, hoje você tem esse trunfo de ter recebido essa orientação do PROCON, né? Isso aqui é a orientação dada pelo órgão. Então você já sabe do PROCON que a cláusula é ilegal, que ela não tem fundamento jurídico para ser cobrada. Se houver, se a cobrança for mantida, é uma cobrança abusiva, é uma cobrança indevida. Se esse consumidor chegar, por exemplo, Marcos, a ser negativado, isso pode gerar além de gerar um grande prejuízo para ele, de ordem moral, até material também, vai gerar prejuízo para a empresa, que a empresa será demandada, ela terá que arcar com os ônus dessa irregularidade que ela cometeu contra este consumidor. Então, tente a solução, fale por escrito com a empresa, não ligue mais, tente pelo site da empresa, faça por escrito a reclamação. Não conseguindo junto à empresa, vá pelo consumidor.gov.br, vá pelo Reclame Aqui também, com um texto único. Você pode fazer a reclamação por esses dois caminhos e não conseguindo de jeito nenhum, vai procurar o PROCON. Marcos, por que é importante essa reclamação? Ele provando que tentou essa solução, por um pessoal, por ele mesmo, isso vai gerar provas que podem depois fundamentar uma ação de indenização judicial. Tem pergunta aqui, nosso ouvinte Lidiane disse o seguinte: Tomás, eu fui numa loja aqui em Caicó comprar um ar-condicionado por volta das 13 horas, né? E quando o técnico foi instalar às 17 horas do mesmo dia, o ar estava com problemas, né? Ela voltou à loja e o vendedor falou que não trocaria o ar-condicionado. E aí? Marcos, essa resposta desse vendedor ela é criminosa, certo? Poderia caber, inclusive, uma ação policial, nesse caso aí, porque foi praticado um crime contra o consumidor. Inclusive mostra por parte do vendedor um verdadeiro desconhecimento do Código do Consumidor, né? Exatamente. E como eu disse aqui, pena na nossa região do Seridó não ter ainda uma delegacia especializada para esse tipo de ação, porque poderia caber, inclusive, uma prisão em flagrante num caso desse aí. Uma coisa, Marcos, é você fazer a compra desse equipamento, certo? O técnico da loja vai lá, instala esse equipamento, certo? E depois de alguns dias de uso, ele apresenta um vício. Isso aí vai ser uma questão que embora exista solidariedade entre a loja, entre o fabricante, mas é uma questão que vai atender uma solução do fabricante, certo? Ainda assim, a loja, ela tem a obrigação, ainda que o vício apareça depois, ela teria a obrigação de prestar auxílio ao consumidor, se for solicitada pelo consumidor, no contato com o fabricante. Que às vezes para algumas pessoas esse contato é difícil, não é simples, né? Então, se o consumidor solicita, a empresa tem que prestar esse auxílio no contato. E esse produto, ele tem que, se o vício aparecesse depois, com algum tempo de uso, o fabricante vai ter o direito de reparar, devolver ao consumidor num prazo de 30 dias, certo? E se não for possível o reparo, apresentar já a opção de substituição do produto viciado por outro novo, ou de restituição da quantia paga. Mas nesse caso que o produto foi vendido, ou seja, fique bem claro uma coisa, essa loja aí que eu não sei qual ela vendeu lixo. Ela vendeu um produto que não presta. Isso já aconteceu aqui no PROCON. A gente conseguiu resolver com briga. Eu ameaçando ter que bater na loja com a polícia. Isso é um absurdo, uma coisa que ninguém quer. É ruim para o nome da empresa, é uma desinteligência, né, muito grande. E um descumprimento muito grave do que determina a lei. Porque você está vendendo um produto já viciado. Marcos, quem é que pode garantir que esse produto não é refúgio? Que ele já não é oriundo de uma troca? Porque já chegou sem prestar, ele não prestou, ou seja, o consumidor comprou um ar-condicionado e recebeu na sua casa uma sucata, um lixo que não tem utilidade alguma. Então isso aí é um crime, está tipificado no artigo 66 do Código do Consumidor, que é o fornecedor ocultar informações básicas daquela negociação, ocultar características do produto. Qual era a característica do produto? É que ele não presta, é que era sucata. Isso é muito grave. Então, eu oriento também esse ouvinte que mantenha o contato pelo consumidor.gov, faça a denúncia, certo? Isso aí já é uma questão até de procurar via judicial, porque isso é muito grave. Se for possível, se for viável, tente o contato com essa empresa, mas saiba desde já que essa empresa atuou criminosamente. A pena de prisão, aí, a pena de detenção, Marcos, é de 3 meses a 1 ano, segundo previsto no artigo 66 do Código do Consumidor, com possibilidade, inclusive, de agravamento da pena, com algumas agravantes que estão previstas no artigo 76 da mesma lei. Então, seria muito bom que essa empresa revisse esse seu entendimento, porque o entendimento que está em desacordo com a lei, além de ser uma infração administrativa, configura crime contra o consumidor.
né? Então seria muito conveniente para a própria empresa que ela revisse esse posicionamento. E o consumidor não deixe de brigar, vá, tenta resolver o problema, se não conseguir, pode procurar inclusive a via judicial. Eu tenho uma questão aqui para resolver, porque tem muitas perguntas aqui, né? E infelizmente nosso tempo estourou. Se você me prometer que você vai ser bem rapidinho nas perguntas, eu vou fazer aqui um bate-bola, tá certo? Vou correr, vamos lá. Vamos lá então, vamos lá. Para não deixar o ouvinte sem resposta. Marcos, fiz um empréstimo no banco, não foi muito bom para mim, pois está sendo descontado na minha pensão R$ 133 em 12 vezes. E só tomei emprestado R$ 500. E aí? Marcos, olha, isso aí é uma questão de análise contratual. Então, a lei exige que esse consumidor, quando procurou esse banco, recebesse uma série de informações sobre essa contratação. Ele tem que saber perfeitamente quanto ele ia pagar por mês, qual seria a quantidade de juros por mês, total do contrato, qual o valor do contrato sem juros, com outras taxas que podem ser lançadas. Então, se ele tá descontente com isso que ele está pagando, ele pode reclamar dessa contratação. Ele vai ter que apresentar os fundamentos. Eu sempre digo aqui, só para encerrar, para não demorar nessa pergunta, você não pode querer entrar na boca de um leão e sair sem estar rasgado, sem estar arranhado, sem estar pelo menos babado por aquele animal. Então se você sabe naquilo que você está se metendo, sabe a taxa de juros, sabe que vai ser pesado, sabe que vai pegar 500, essa pagar 12 de 100 e lá vai peia, então você não vai ter muito o que reclamar depois. Só que eu sei que raras vezes essa informação é dada a contento. Então, esse é o tipo de reclamação que ele não vai resolver com a instituição, é quase impossível. Então ele vai poder reclamar pelo consumidor.gov, vai poder reclamar depois pelo PROCON, se não conseguir a resposta positiva, através do consumidor.gov, e dependendo da situação, pode discutir também na via judicial. Outra pergunta, comprei um telefone celular e eles não me explicaram que se tratava de um contrato de furto. E outra coisa, me enrolou, mandou eu ir assinar uns papéis que pensei que era de praxe quando compramos alguma coisa no crediário e ainda estou pagando. Isso pode? Ela não leu o contrato porque estava muito avexada, né, para vir para o sítio. O que é que faz? Marcos, se ela quisesse ler, dificilmente ela conseguiria. Porque é muito grande esse contrato. Não, e parece que as lojas, infelizmente, são treinadas para impedir isso aí. Porque eu digo, se você tiver a noção daquilo que você está se metendo, muito pouca gente compraria um produto financiado. Muito pouca gente contrataria um empréstimo se você soubesse realmente o tamanho da abacaxi que você vai ter que descascar. Mas ela pode rever isso, né? Pode, porque, olha, nesse caso aí, como ela fala do furto, eu creio que foi feito um seguro de proteção de furto e roubo, que existe aquela dificuldade de só lhe cobrir se for furto qualificado, se for um furto simples, você não está coberto. Há uma série de irregularidades da situação. Eu oriento ao ouvinte que tem um dia para procurar o PROCON, certo? Leve esse contrato se ela tiver e vamos analisar bem direito a situação. Mas você vê, de cara, ofensa ao direito de informação do consumidor. Fiz uma compra e o produto não estava disponível. É correto dar vale compra ao invés do estorno? A compra foi pela internet. De forma nenhuma. Nenhuma loja pode oferecer, manter no site, Marcos, um produto que ela não tem para vender. Isso aí não tem, isso aí inclusive vai configurar também outra afronta do direito do consumidor. Pode configurar também crime contra o consumidor. A loja vende um produto, às vezes aparece até produtos em promoção, o estoque se encerra rapidamente e continua a oferta lá. Isso aí não pode acontecer. Aí você vai ficar com o seu dinheiro preso lá para comprar uma coisa que não lhe interessa, ou então o mesmo produto de outra marca com alguma outra característica. Isso vai configurar no mínimo uma venda casada. E lembre-se, no direito de arrependimento desse consumidor, que esse dinheiro vai contar até 7 dias depois de receber o produto. Nesse caso ele não recebeu. O direito de arrependimento significa cancelar a compra e receber o dinheiro de volta. Não existe vale compra, a não ser que o consumidor queira. O ouvinte pergunta se é correto na conta de água vir tributos, PIS, COFINS. Marcos, é questão tributária. Isso aí, para começar, não é direito do consumidor, mas são impostos, são tributos, inclusive estaduais. Há alguns municipais que podem entrar também. No caso, por exemplo, da conta de luz, vem a COSIP, que é municipal, certo? Então, já houve várias discussões sobre isso, certo? Já houve épocas em que esses impostos foram retirados dessas contas. Aí, o que foi que os estados criaram? Impostos com outros nomes. A COSIP, por exemplo, que é a que vem na conta da energia, um tempo desse aí foi derrubado pelo STF, só que aí o que foi que os municípios fizeram? Mudou o nome simplesmente para contribuição, que antes tinha um nome de taxa de iluminação pública. Então essa discussão aí, ela teria que ser uma discussão, primeiramente, junto ao órgão que recebe esse dinheiro, porque esse dinheiro ele não fica na CAERN.
Ou seja, ele não faz parte da relação de consumo. Você não está pagando pelo serviço que está sendo prestado. Esse dinheiro vai para os entes, município, Estado, União Federal, quando é o caso. Então, acaba a discussão, sempre cabe. Tudo aquilo que você paga, que você acha que é errado, você tem que discutir. Mas hoje, se está vindo cobrado, se está sendo lançado na conta, é porque a legislação permite. E quando a legislação permite, então não me importa se é certo, se eu acho certo, se eu acho errado, vai ficar lá até que uma lei posterior altere. Fiz um pedido de ligação na COSERN, já está funcionando desde dezembro, não chegou nenhuma conta e já está no meu e-mail, que eu estou no SPC. Como é que pode dar uma coisa dessa? Olha, essa questão de ter chegado pelo e-mail é muito complexa, porque não é o e-mail correto, sabe, Marcos? Pode ser um golpe, então? Não sei. Olha, o abacaxi existe, ele está usando a energia, não está sendo pago, está havendo algum erro aí por parte da empresa. Agora, para que essa negativação fosse correta e seguisse o trâmite legal, esse consumidor teria que ser primeiro notificado e seria dado a ele um prazo de pelo menos 10 dias para entrar em contato com a COSERN e resolver esse problema, certo? Essa atitude negativa ao consumidor, o PROCON, quando a dívida existe de fato, o PROCON não acha incorreto. O PROCON é contra o corte no fornecimento da energia e de água também. O PROCON nunca aceitou e continua não aceitando, e lutamos para que um dia seja proibido, não possa mais existir o corte do fornecimento. A gente sempre fala que há outros meios, um deles é esse, que é o lançamento no SPC, Serasa, etc. Então, esse consumidor procura a empresa, procura a COSERN, sabe o que está acontecendo, vai deixar bem claro que não é culpa dele o não pagamento, mas, enfim, o que é que se entende hoje no meio judicial? É que esse consumidor, Marcos, ainda que ele não receba a conta física, a cobrança, ele tem outros meios de fazer o pagamento, até pela internet, porque ele tem que saber que a conta está rodando, porque ele está usando a energia elétrica, certo? A negativação é errado, nesse caso hoje, já que ele não recebeu a notificação. No entanto, ele está usando sem um pagamento, também não é correto. Doutor Márcio, o ouvinte quer saber se esses juros de cartório é válido, de um título de 857, o juro de R$ 158 em 13 dias. Isso Márcio, é correto, o isso? cartório não cobra juros, são emolumentos e taxas judiciais, certo? Não é correto? Está previsto em legislação. Em algumas vezes, Marcos, esses valores são fixos. Então a pessoa recebe um protesto cartorário, onde você tem uma dívida de 60 e poucos reais e você vai ser cobrado de 300 e lá vai peia. Porque os valores são altos, mas esses valores eles não são juros e a sua dívida continua a mesma, certo? Só que você está comprando pelo serviço do cartório, que é aquele serviço, o serviço do registro do protesto, o serviço da notificação do protesto, e você pode ter onde reclamar. Isso aí não faz parte da relação de consumo. Você pode reclamar, inclusive, pelo site do TJRN, que é o Tribunal de Justiça aqui do Estado do Rio Grande do Norte. Doutor Márcio, obrigado pela sua participação. As perguntas que não foram feitas hoje, o ouvinte, fique tranquilo que na próxima semana nós iremos fazer aqui no quadro Por Dentro dos Seus Direitos. Um abraço forte, até terça-feira, se Deus quiser. Vamos correr, inclusive, com o recado do coração. Mesmo com essa correria, dá tempo aí no recado do então, coração. Os beijos e abraços do mundo todo. Vou perder a amizade da nossa amiga ali, né? Ela vai ficar muito chateada. De Lida e mamãe. Não pode perder nenhuma, não. Eu não quero me entregar de sua mãe jamais, Deus me livre. Nem eu. Então, os abraços do mundo todo para a mãe que está nos ouvindo na casa dela, para a Ali que está lá em Pereira nos ouvindo também. Obrigado pelas perguntas e até a próxima terça-feira. 7h15, confirmando 7h15.